1 Reis, capítulo 14. Então, Abias, filho de Jeroboão, ficou muito doente. Jeroboão disse à sua mulher: arranje um disfarce qualquer para que ninguém a reconheça e vá procurar o profeta Aías em Siló. Ele é o homem que me disse que eu seria rei. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos de figo e uma garrafa de mel, e pergunte a ele o que vai acontecer ao menino. Assim, a mulher de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Aías já estava muito velho e não podia mais ver, mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a respeito do filho dela, pois ele está muito doente. Assim e assim você falará a ela. Quando ela chegar, vai fingir ser outra. Quando Aías ouviu que ela estava na porta de casa, gritou lá de dentro: entre, esposa de Jeroboão. Por que está fingindo ser outra pessoa? E ela continuou: tenho notícias tristes para você. Vá dizer a Jeroboão este recado da parte do Senhor, o Deus de Israel. Tirei você do povo e fiz de você rei de Israel, o meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e dei esse reino a você. Porém você não obedeceu os meus mandamentos como o meu servo Davi. O desejo do coração de Davi era de sempre me obedecer de todo o coração e fazer somente o que eu aprovo. Mas você foi pior do que todos os outros reis antes de você e fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e recusou-se a me reconhecer. Por isso, trarei desgraça sobre a casa de Jeroboão e destruirei todos os seus filhos do sexo masculino em Israel. Varrerei a sua família como se varre o esterco de um estábulo. Dou minha palavra de que os que são da família de Jeroboão e morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves. O Senhor falou. Depois Aías disse à esposa de Jeroboão: volte para casa, e quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará a morte dele e o sepultará. Ele é o único membro da família de Jeroboão que terá um fim tranquilo, pois este menino é o único da família de Jeroboão de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. E o Senhor colocará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Este é o dia. Sim, agora mesmo. Então o Senhor agitará Israel como uma cana de junco se agita de um lado para o outro, numa corrente de água. Ele arrancará o povo de Israel desta boa terra que tinha dado a seus antepassados e o espalhará para além do rio Eufrates, porque o povo provocou o Senhor com os postes sagrados. Ele vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez todo o povo pecar junto com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou para Tirza, e assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e houve muito choro por causa da morte do menino naquela terra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de seu servo, Aías, o profeta. Os demais acontecimentos das atividades de Jeroboão, suas guerras e as outras atividades do seu reinado estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou 22 anos e, quando morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu filho, Nadab, foi o sucessor do seu trono. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, era rei de Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e ocupou o trono durante 17 anos em Jerusalém, a cidade que, no meio de todas as tribos de Israel, o Senhor tinha escolhido para dedicar ao seu nome. A mãe de Roboão era Naamá, uma amonita. Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá provocou a ira do Senhor com os pecados que cometeu, pois os seus pecados eram piores do que os pecados dos seus pais. Eles construíram altares idólatras, estátuas e imagens, em cada monte e debaixo de cada árvore frondosa. Por toda parte havia prostitutos cultuais nos lugares pagãos de adoração, e o povo de Judá ficou corrompido com as práticas detestáveis das nações que adoravam deuses falsos, nações que o Senhor tinha expulsado de diante do seu povo. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou e conquistou Jerusalém. Ele entrou no templo, no palácio e roubou tudo o que encontrou, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituir os que foram roubados e os entregou à guarda real do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas desfilavam diante dele com os escudos e depois os devolviam à casa da guarda.
Os demais acontecimentos do reinado de Roboão estão descritos no livro da História dos Reis de Judá. Nunca deixou de haver guerra entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. A mãe dele era a amonita Naamã, e o seu filho Abias reinou em seu lugar.